Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. As luzes podem ficar apagadas. Jesus, em João capítulo 8, versículo 2, ele revela uma característica. Você está me ouvindo bem? Eu prometo que vai ser 15 minutos. Ele revela uma característica. Na verdade, Jesus, ele revela a sua essência. E nesse capítulo ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, ele faz uma afirmação, ele diz: eu sou a luz do mundo. E essa afirmação, igreja, ela é muito poderosa, porque muito antes do nascimento de Jesus, um profeta chamado Isaías, quando iria se referir a Jesus, dizia que ele era o portador, aquele que era o portador da luz. E ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A afirmação de Jesus é de que eu sou a luz do mundo. O apóstolo João, quando o descreveu, disse que nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não podiam vencê-la, as trevas não podiam derrotá-lo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quando nós vamos analisar o significado dessa palavra luz, dentro de uma concepção, dentro de uma perspectiva humana, natural, o entendimento é de que luz, ou seja, eu sou a luz, é aquilo que brilha, de que luz é aquilo que ilumina, de que luz é aquilo que clareia. Mas acontece que Jesus, quando diz eu sou a luz do mundo, ele está inaugurando um novo conceito do que é ser luz. Porque ser luz não é tão somente ser aquilo que brilha, ser aquilo que clareia. Na verdade, Jesus, quando ele diz eu sou a luz do mundo, em outras palavras, ele está dizendo: eu sou o conhecimento de Deus. Eu sou a revelação do coração do Pai. Eu sou aquele que você pode olhar e entender quem Deus é. Você está aí? Quando Jesus diz ser a luz do mundo, ele está falando algo além de apenas uma característica que traz luz, que traz claridade, que traz iluminação. Quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele está dizendo eu sou a revelação de Deus. Eu sou a revelação do Pai. A única maneira de conhecer o Pai, olha para mim, e receber essa luz que vem de Deus, é tendo relacionamento com o Filho, é tendo intimidade com o Filho. Porque não tem como conhecer o Pai, não tem como ter relacionamento com o Pai, sem primeiro ter a revelação da manifestação do Filho. A palavra nos diz que quando nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a vida. A palavra nos diz que quando nós conhecemos o Senhor, também passamos a conhecer o Pai. O conhecimento de quem Jesus é, nos faz ter o entendimento de quem o Pai é. O conhecimento de quem o Filho é, nos revela quem é o Pai. Irmão, olha para mim.
Não existe a menor possibilidade de nós conhecermos a Deus sem antes conhecermos o Filho. Não existe a menor possibilidade de nós conhecermos a Deus sem antes termos intimidade com o Filho. Não existe a menor possibilidade de nós conhecermos a Deus sem antes termos relacionamento com o Filho. A expressão é, a declaração é, a afirmação é: eu sou a luz do mundo, eu sou o conhecimento de Deus, eu sou aquele que revela o coração do Pai. Não tem como ir até o Pai se não passar pelo Filho. Não tem como conhecer o Pai sem antes abrir o coração para conhecer quem é o Filho. E nessa missão de revelar quem Deus é, e nessa missão de revelar, de fazer Deus conhecido, porque quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, nada mais é do que Ele dizendo para mim e para você, eu sou aquele que traz conhecimento a respeito de Deus, eu sou aquele que revela o Pai. Nessa missão dada ao Filho, nós precisamos entender que Jesus nos apresenta um Deus que nos liberta. O conhecimento de Deus a partir de Jesus, olha para mim, igreja, nos torna homens e mulheres livres. Nos torna homens e mulheres livres. O conhecimento da verdade gera em nós libertação. Olha para mim. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos por essa verdade que nos conhecemos. Se o Filho verdadeiramente nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livres. E talvez nessa noite possa nascer entre nós uma pergunta: pastor, livres do quê? Pastor, de quem? Nós estamos nesse dia celebrando o Natal, e para nós o entendimento é de que o Natal é sobre o nascimento de um Salvador, sim. Mas a pergunta que nasce é: salvar do quê? Pastor, salvar de quem? Me livrar do quê? Me libertar de quem? Nos libertar do pecado e das consequências que o pecado gera em nós, aqui e na eternidade. Irmão, o pecado é aquilo que afasta o homem de Deus. Irmão, o pecado é aquilo que afasta o filho do Pai. Irmão, o pecado é aquilo que nos escraviza. Irmão, o pecado não é só aquilo que desagrada a Deus. Olha para mim, porque nós estamos entrando em uma nova estação. O pecado não é só aquilo que desagrada a Deus. O pecado é aquilo que distorce, destrói e fragmenta a minha identidade. O pecado é aquilo que nos faz ser quem nós não nascemos para ser. O pecado é aquilo que nos coloca em lugares que nós não deveríamos estar. Escuta, lá no Jardim do Éden, a palavra vai dizer que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem. E quando nós olhamos para essa cena, você e eu talvez ficamos tentados a pensar que naquele momento, quando o pecado entrou no mundo, pela vida de um homem, Adão e Eva, Deus, Ele poderia ter destruído todas as coisas, porque eram só dois. Ei, Deus poderia ter dado reset, Deus poderia ter startado todas as coisas, Deus poderia ter zerado todas as coisas, mas Deus decidiu, construir um plano de salvação. Deus escolheu construir um plano de redenção.
Deus decidiu construir um plano de restauração, mesmo Ele podendo destruir todas as coisas, mesmo Ele podendo ter começado do zero. Ele entendeu que Ele precisava dar uma segunda chance ao homem. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, nós observamos que pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo, mas também pela obediência de um homem chamado Jesus, o pecado foi derrotado, o pecado foi vencido, as algemas da escravidão foram quebradas, as portas das prisões foram abertas, e o espírito que estava silenciado, calado e escravizado dentro de nós, agora por adoção, poderia declarar: Abba, Pai. Jesus venceu o pecado, Jesus derrotou o pecado e nos tornou livres. Olha para mim. Você não nasceu para mentir. Você não nasceu para errar. Você não nasceu para pecar. Você não é um erro de Deus. Você não é uma construção mal feita de Deus. Você foi gerado em Deus para ser a sua imagem e a sua semelhança. Ei, você não é o erro de ontem, como também não é o pecado de hoje. Deus não te chama pelo teu pecado, Deus te chama pelo teu nome. Deus não te vê por aquilo que você fez, porque o Senhor nos liberta. Tem libertação para você nessa noite. Tem perdão para você nessa noite. Tem uma nova história para você nessa noite. Tem uma nova natureza que te espera nessa noite. Ei, há uma segunda chance para você nessa noite. Você não foi tão longe que não possa ser resgatado. Você não se perdeu a ponto de nessa noite não ser encontrado pelo Senhor, porque o Senhor te liberta. O Senhor te liberta dessa escravidão. O Senhor te tira desse quarto escuro. O Senhor te tira desse ambiente de dor, porque essa é a essência dele. O pecado, meu Deus, o pecado não tem mais domínio sobre você, porque o pecado encontrou alguém com o poder de derrotá-lo e de vencê-lo. A graça, olha para mim, a graça cancelou toda a escrita de dívida que era contra nós. Onde abundou o pecado, eu só estou falando Bíblia, meu irmão, eu só estou pregando Bíblia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele se fez pecado para que você e eu nos tornássemos justiça de Deus. É por isso que nós podemos olhar hoje para o pecado e dizer: você foi derrotado, você foi vencido, você não pode, você não me escraviza mais, você não tem domínio mais. Oh! O salário do pecado é a morte, mas Jesus veio para nos dar vida. O salário do pecado é a morte, mas Jesus veio para estabelecer sobre nós eternidade, uma nova vida, uma nova história. Ei, o salário do pecado é a morte, mas nós podemos entrar confiadamente na sua presença, tendo a convicção que Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Nós não somos mais escravos. Você e eu, nós somos livres, livres, livres. Nada pode mais nos parar, nada pode mais nos amarrar, porque nós somos livres. A luz do mundo nos revela um Deus, a partir da pessoa de Cristo Jesus, que me liberta do pecado e das consequências do pecado aqui e na eternidade. Você está comigo? E nessa missão de revelar o coração do Pai, nessa missão de ser a luz do mundo, de trazer o conhecimento de quem Deus é, Jesus nos apresenta um Deus que nos perdoa. Você é perdoado. Você é perdoado. Você e eu, nós somos homens e mulheres perdoados. Nós só somos homens livres, nós só somos mulheres livres, porque antes nós fomos perdoados pelo Senhor. Jesus
a partir dessa luz que traz um novo conceito, a partir dessa luz que alcança o mundo, Jesus quer nos apresentar um Deus que é perdoador, um Deus que é misericordioso, um Deus em que as suas misericórdias, olha para mim, igreja, duram para sempre. Um Deus que as suas misericórdias, elas são inesgotáveis. Um Deus que faz com que as suas misericórdias não tenham fim, que elas nos alcancem hoje e que elas também nos alcancem amanhã. Aliás, são as misericórdias do Senhor o motivo pelo qual nós não somos fulminados. Porque existe perdão, porque nós estamos diante de um Deus que nos perdoa. Ei, o que você fez não é maior do que o perdão que Deus tem para você. Jesus, ele nos revela um Deus que nos perdoa, mas também Jesus, que é essa luz do mundo, nos revela um Deus que nos orienta a caminhar debaixo de perdão. Escuta o que eu vou falar para você. Volto a dizer, nós estamos entrando em um novo ciclo, nós estamos entrando em uma nova estação. É por isso que existem os anos, é por isso que existem os meses, é por isso que existem os dias, é por isso que existem as horas, os minutos e os segundos. Porque em todo momento Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, e nós não vamos sair desse lugar hoje, se não for com esse entendimento de recomeço. Naquilo que nós precisamos recomeçar, nós vamos recomeçar. Naquilo que nós precisamos viver uma nova história, nós vamos viver uma nova história. Mas nós não vamos mais viver o velho, carregar o velho, o jugo do velho, o fardo do velho, o peso do velho. Nós vamos entrar nesse novo que Deus tem para nós. Nós vamos entrar. Irmão, escuta o que eu vou dizer para você. A plenitude do conhecimento de Deus, olha para mim, porque eu já estou quase terminando. Ela só pode ser notada, a plenitude do conhecimento de Deus, ela só pode ser sentida a partir do perdão que eu sei que Ele derramou sobre a minha vida. Mas também, a plenitude do conhecimento de Deus só pode ser sentida e só pode ser notada na minha vida quando eu entendo o perdão que Ele derramou sobre mim. E porque eu tenho esse entendimento, eu continuo derramando esse mesmo perdão sobre o próximo. Sobre o próximo, sobre o outro. Irmão, olha para mim. Eu não perdoo porque eu quero. Eu perdoo porque Deus me perdoou. Irmão, olha para mim. Eu não perdoo porque eu sinto. Eu perdoo porque é o certo a fazer. Irmão, olha para mim. Eu não perdoo por causa daquilo que o outro fez, ou por causa daquilo que o outro não fez. Eu perdoo porque eu sei o que Deus fez por mim. Você está aí? Escuta, Lagoinha. Escuta, Lagoinha. Escuta, Lagoinha. Você nunca vai ter o conhecimento pleno de Deus. Você nunca vai sentir Deus na sua plenitude, os reflexos dessa luz que ilumina o mundo, enquanto você não estiver disposto a perdoar. Deus não pode, olha para mim, pelo amor de Deus, Deus não pode se revelar para um coração que não é um coração perdoador. O verdadeiro perdão só pode morar em um coração que perdoa. Irmão, quem não perdoa, quem não caminha em perdão, quem não libera perdão, não tem compreensão clara, real, nítida, perfeita, completa do perdão que foi aspergido sobre você, sobre mim, sobre você na cruz do Calvário. Porque quem sabe do que foi perdoado não pode caminhar de uma outra maneira que não seja liberando perdão, derramando perdão, construindo perdão. Você está aí? Eu posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho? Tic-tac. Tic-tac. Nós estamos entrando em uma nova estação. Há um novo ano que se avizinha. E você não vai entrar carregando esse jugo, esse fardo e esse peso da falta de perdão. Você não vai entrar. Você não vai entrar. Eu sinto que tem pessoas aqui que não só precisam liberar perdão, como também precisam se auto-perdoar. Se auto-perdoar.
Deixa eu dizer algo para você. Quando você e eu erramos, quando você e eu falhamos, quando você e eu pecamos e nos arrependemos e corremos para o nosso Deus, abrimos o nosso coração para o nosso Senhor, a palavra vai dizer que Ele, olha para mim, irmão, porque isso é muito importante. Ele faz questão de lançar no mar do esquecimento o nosso passado. Ele faz questão de jogar no mar do esquecimento os nossos pecados. Ele faz questão de jogar no mar do esquecimento os nossos erros. Ele faz questão de esquecer. Você e eu temos essa dificuldade. Muitas vezes nós colocamos no arquivo os erros, os pecados dos outros. Sabe o que é que Deus faz? Deus joga no mar do esquecimento. Talvez o que você precisa para entrar nesse novo ciclo, nessa nova estação, é pedir para que o Espírito Santo te ajude. Você precisa pedir ao Espírito Santo para te ajudar. Você precisa pedir para o Espírito Santo tocar no teu coração. A gente está preso, a gente não vive essa libertação na sua plenitude, a gente não vive uma cura na sua plenitude, porque a gente carrega esse mal, essa algema invisível. Carregamos essa prisão dentro da gente, essa falta de perdão e essa falta de auto-perdão. Quando nós temos um Deus que diz, eu já esqueci, eu não me lembro mais. Por que você está lembrando de algo que eu não lembro mais? Eu não lembro do teu passado, eu prefiro enxergar o teu futuro. O louvor pode subir. Irmão, pede ajuda do Espírito Santo. Pede ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo pode te ajudar. Eu sei que não é fácil. Só você sabe, não é verdade? Só você sabe a dor que é. Só você sabe a palavra que recebeu, o machucado. Só você sabe. Peça perdão ao Espírito Santo, mas não entre nessa nova estação carregando esse mal, carregando esse veneno, carregando esse peso. Você não precisa. Você não precisa. E nessa missão de revelar o coração do Pai, e eu termino por aqui, nessa missão de revelar o conhecimento de Deus, Jesus, Ele também nos apresenta um Deus que nos ama. Um Deus que me ama. O conhecimento de Deus a partir de Jesus me torna um homem, e eu creio que muitos de nós precisam ouvir essa palavra. O conhecimento de Deus a partir de Jesus nos torna homens e mulheres amados. Você é amado. Você é especial para o Senhor. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos um Deus dizendo que nos ama a tal ponto, de tal maneira, de ter que entregar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos diante de um Deus, ei, olha para mim, que abriu mão daquilo de mais valioso Ele tinha, porque Ele nos ama, e esse amor é incondicional. Um amor de um pai que sacrifica um filho, um amor de um pai que vê um filho sendo crucificado pelos pecados que não são deles, o amor de um pai que vê um filho sendo humilhado, chacoteado, o amor de um pai que vê um filho indo até as últimas consequências por um erro que não foi ele que cometeu. Isso se chama amor incondicional. Esse é o amor que Deus nutre por você, esse é o amor que Deus derrama sobre você. Você não vai entender, não cabe na mente, no coração do homem. A palavra vai dizer que Deus, Ele não só se move em amor. Ei, Deus é amor. Ele é a expressão bem feita do que é amor, o desenho mais bem completo do que é amor. Jesus, nós só amamos, e nós só podemos de verdade experimentar desse amor porque Ele nos amou primeiro. Só podemos amar porque Ele nos amou primeiro.
Só podemos desfrutar desse amor porque Ele nos amou primeiro. E além de nos amar primeiro, Ele provou o seu amor primeiro para conosco. Isso se chama amor além da conta. Romanos capítulo 8. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar, nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coisa nenhuma pode nos separar desse amor. Esse amor nos alcança e esse amor nos guarda. Nada pode nos separar desse amor. O Natal é sobre um Deus que me amou de tal maneira, a ponto de nascer de uma virgem, enfrentar uma cruz, ressuscitar ao terceiro dia, mas também declarar que vai voltar para me buscar. Mas enquanto eu estou aqui, eu não estou só, porque o Espírito está aqui. Eu não estou só, o Espírito está aqui. 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 O Espírito. O apóstolo Paulo, em carta à igreja de Éfeso, ele vai revelar por meio do Espírito Santo uma verdade tão poderosa a respeito do amor de Deus. E ele diz: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, eu oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor, para que vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo conhecimento, para que vocês possam ser cheios de toda a plenitude de Deus. Irmão, olha para mim. Conhecer um Deus que liberta é maravilhoso. Conhecer um Deus que me perdoa é incrível. Agora, conhecer um Deus que me ama, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, apesar das minhas limitações, é inexplicável. Inexplicável. Você não consegue explicar. Me deixa utilizar uma palavra nessa noite. O amor de Deus é insano. O amor de Deus é insano. Sabe por quê? Porque Ele te ama além daquilo que você fez. Ele te ama apesar de quem você é. Ei, no amor de Deus não existem vírgulas. No amor de Deus não existem interrogações. Posso explicar? O amor de Deus é mais ou menos assim: Deus, o Senhor me ama se... Não, no amor de Deus não tem o sim. Deus, o Senhor me ama, porém. Não, no amor de Deus não tem porém. Deus, o Senhor me ama contudo. Não, no amor de Deus não tem contudo. Porque o amor de Deus excede todo conhecimento. Todo conhecimento. Todo conhecimento. O Natal é sobre uma luz que me alcança e muda a minha história. O Natal é sobre uma luz que me alcança e transforma a minha vida e cura o meu coração. O Natal é sobre uma luz que me alcança e me dá uma segunda chance, me dá uma nova história, me apresenta um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar
de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.